Salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje, agora, há algumas horas atrás, saiu a notícia de que o partido do MBL teria sido oficializado, o partido Missão, né, através dos... Foram 7 votos, né, até então onde eu tinha visto, mas aí já é o suficiente para poder você oficializar o partido Missão, nos 7 votos dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E, cara, tô feliz. Vou deixar aqui do lado passando algumas mídias minhas com alguns dos pessoais do MBL, então Guto Zacarias. Eu tava no congresso de 2022. Não faço parte do movimento, mas sou um simpatizante forte do movimento. Apesar de eu ter minhas críticas, mas eu sou um cara que sou muito a favor do movimento, né? Então, assim, tô feliz com essa notícia. O brasileiro tem um motivo para poder sorrir. E vamos esperar agora as eleições de 2026, vamos entender agora como é que vai funcionar. Não acho que o Renan ganhe nem nada, nem vá para o segundo turno, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O Bolsonaro, 3 anos antes de 2018, ele não era ninguém. Ninguém, né, dentro do mundo digital, a popularidade dele. O Bolsonaro ele estourou em 1 ano e meio a 2 anos. Aquele negócio do kit gay e tal, essas paradas. E, bem, o Renan, pode ser que aconteça um milagre. No mundo da internet, cara, então pode ser que aconteça um milagre. Não acho que vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Eu acho que o Partido Missão vai eleger alguns deputados federais, vereadores não, porque ano que vem não vai ter eleição para vereador, mas deputados federais, a gente vai ter que votar forte, entendeu? Senadores não, governadores. Governador, não sei se rola também, acho que não, mas deputados federais, deputados estaduais, a gente tem que votar forte. Tô um pouco cansado, então relevem, tá? Tô um pouco cansado aqui. Cheguei agora do trabalho com Uber, trabalho dirigindo, converso com um monte de gente. Então tô com sono, meu olho tá quase fechando aqui, tá foda. Mas eu não podia deixar de compartilhar, né, o que eu penso sobre isso. Tô feliz. Eu acho que o Partido Missão, o MBL, até então se provou um movimento íntegro. Uma vez um amigo meu, bolsonarista, ele disse que o MBL era variável e inconstante. Eu disse para ele que dentro da literalidade da palavra, da semântica da palavra, isso estava errado. Porque a partir do ele utiliza inconstante e variável, e ele utiliza o argumento do fundão eleitoral, né, de usar o fundão. E aí eu falo para ele, bem, seria inconstante e variável se eles não tivessem pré-programado essas mudanças no evento de 2022, a qual eu estava lá. E a maior parte das pessoas, quase todo mundo, 98% das pessoas gritaram que eram a favor dos parlamentares, dos candidatos, né, do MBL, utilizarem do fundão. Então esse assunto já é bem explicativo, mas não tem como ser variável e inconstante, sendo que os caras não mudam a linha de raciocínio. Algumas eles aprimoram. Vocês vão falar, pô, mas aprimorar é um jeito de você passar um pano para mudar. Não, mudar seria mudar a trajetória. É tipo o Bolsonaro, ele entra como um cara de direita, Deus, Pátria e Família, e na PGR ele apoia um petista. E pro STF ele indica um esquerdista, né? Inclusive que deu o voto de Minerva para devolver os direitos políticos de quem? Do nosso atual presidente. Então, isso é inconstante e variável. Onde você erra várias vezes, você peca por mudanças totalmente diferentes da linha de raciocínio qual você defende, várias vezes. Então o MBL, ele se justifica do fundão eleitoral, eu acho uma boa justificativa, entendo quem não gosta, mas cara, a gente precisa fazer política pública, e quando você precisa fazer política pública, quando você precisa fazer política, você vai ter que se utilizar de algumas ferramentas. Eu não estou falando de se corromper, porque o fundão eleitoral, apesar de ser imoral, ele não é ilegal. Então a gente vai utilizar das ferramentas do próprio sistema para derrubar o sistema que lá está. Então, a partir do momento que eles estiverem lá e eles não votarem contra o fundão, não pautarem uma negativa ao fundão, aí eu vou ser muito contra o movimento do Partido Missão, vou criticá-los. Mas, até então, o discurso desses caras é um. O cara que está lá na Bahia, lá no interior da Bahia, ele vai ter uma imensa dificuldade para se eleger. Então ele realmente precisa de verba. Eu concordo com isso. E, bem, feliz, né, com essa decisão. Vai estar passando aí mídias, como eu falei. Eu cheguei já a falar com o Renato Batista, cheguei a falar com o Guto, com o Kim, todos muito gente boa. O Marcelo Brigadeiro estava lá, né, no congresso do MBL de 2022. Troquei uma ideia com o pessoal. O que eu pude perceber também é que o público do MBL é bem engajado, inteligente, bem
inteligente. Conheci um professor lá chamado Professor Lisboa, um cara inteligentíssimo, gente boníssima. Um cara gente boa. Então assim, feliz, vamos prestar atenção agora nos movimentos do ano que vem, né? Vamos se manter atento. Vocês aí, cujo não estão em São Paulo, estão assistindo esse vídeo, se mantenham atentos aos candidatos do Partido Missão do seu estado, tá? A gente vai precisar da ajuda de vocês. Se você for Uber, troque ideia com todo mundo que você fizer corrida, cara. Eu acho que nessa última eleição deve ter virado mais de 100 votos fácil pro MBL, né, cara? Então, assim, a gente tem que fazer esse esforço. Uma geração para mudar é 20 anos. Eu trabalhei também dentro do sistema público e privado de ensino, de educação do estado de São Paulo. Escolas públicas, escolas privadas, as melhores de São Paulo. E eu posso afirmar para vocês que essa geração já aposta, ela tá ferrada. Sem indústria, sem serviço, sem segurança, a saúde tá uma merda, apesar de eu ser muito a favor do SUS, tá? Que é um exemplo de inclusão social. Essa geração tá bem perdida. Então, se a gente trabalhar o bastante, o suficiente, o meu filho viverá num país melhor. E mesmo que o Renan seja eleito em 2026, que muito provavelmente não vai ser, mas vamos supor, e o país caminhasse pelo caminho certo, a gente demoraria ainda 20 anos para mudar a situação desse país, como aconteceu na China e na Coreia do Sul. A gente precisa de 20 anos indo para o lugar certo, com projetos e definições desenvolvimentistas, reformistas e industrializadoras para poder mudar esse país em 20 anos. O PT teve a chance deles e o país continua a mesma merda. Para falar a verdade, o país está pior do que estava quando o PT assumiu o poder. Então é isso, passando aqui para dar esse recado, estou feliz. Apesar de ter minhas críticas, eu nem falei das minhas críticas, as minhas críticas ao MBL elas são pequenas, né? Eu parei de seguir a Amanda Vettorazzo no meu Instagram porque ela é bem sensacionalista durante ali a campanha ali dela para a candidatura dela. Ela colocou uma foto lá num posto de gasolina onde os valores estavam absurdos e tudo bem, o posto ali pode até existir, não é fake news, mas aí o que ela faz? Ela meio que enviesa o olhar da sociedade àqueles valores ridículos, absurdos. E cara, eu ando nas ruas todos os dias, eu não pago aqueles valores. A maioria do eleitorado dela, do MBL, não paga aqueles valores no combustível. Então, foi um erro ali do MBL, na minha opinião. Foi um erro. E eu não gosto de sensacionalismo. E é por isso que muitas das vezes eu deixei de acompanhar ali durante as eleições de 2022 as lives do MBL, do Renan. O Mamãe Falei também estava ficando muito sensacionalista. Falei com alguns integrantes do MBL, eles falaram que era uma tática que eles estavam utilizando para poder trazer mais pessoas, mais membros. Mas para quem é engajado politicamente, fica muito puto com isso daí. Bem, minhas críticas não passam disso, né? Então não tem muito o que eu dizer com relação a isso, até porque os caras se mantêm na mesma visão ali, ó. Não é só retórica. Tecnicamente, os caras continuam da mesma forma. Então é isso. Vamos acompanhar aí os próximos passos do partido. E tô feliz com essa notícia. A gente tem um momento... Hoje é na alegria. A gente tem um momento para sorrir. Valeu. Alô, amigos. Rede Globo. Vai começar... Como é que tá a expectativa aí, Sarrafiado? Paga essa porra, cara. Fizemos um amigo aqui novo. O Black Brother. Esse aqui é o Lucas Barbosa. Elias Barbosa. Agora já vai assim. Daqui a pouco começa e é isso aí, vamos mandar ver. Tô aqui com o Gutão, meu voto pra parlamentar estadual desse ano. Manda um salve pro pessoal do Parque Santo Antônio, Capão Redondo. Salve o pessoal do Parque Santo Antônio, Capão Redondo, lugar que eu nasci, estudei no José Lins do Rego, hein? Quem tá vendo esse vídeo aí, é do lindo aí, Sou do Voluntários, ali do lado. Voluntários, cara, minha mãe deu aula lá no lugar. Qual o nome da sua mãe? Sério, Zacarias. Não conheci.